E aí, ó, aqui na tela, aí eu falo, eu busco aquele produto lá que eu cadastrei ele anteriormente, lembra que eu coloquei 5004? Eu busco ele, aí ele vai estar falando, ó, você cadastrou na 5004, esse cara aqui que tem, e aí aqui só vai aparecer os produtos que eu cadastrei na 5004 do tipo grade, do tipo que possui variante. Os produtos que não possuem variante, eles não são listados aqui, para não impedir que eu faça um cadastro equivocado. E aí, na próxima tela, lembra que eu mostrei para vocês a 5.1, cadastro de definição e valores? Nesse caso aqui eu precisei cadastrar a definição tamanho e seus respectivos valores, PMG. E aí eu tenho dois campos, tá vendo? Definição 1 e definição 2. O que é isso? No e-commerce eu posso trabalhar com até duas definições. Quais seriam elas? Trazendo para esse nosso exemplo. Eu posso ter essa camiseta na definição tamanho PMG e eu posso ter essa camiseta na definição cor. Eu posso ter ela com esse mesmo desenho, mas nas cores preta, vermelha, branca, azul e por aí vai. Então eu posso escolher até duas definições. Fernando, eu trabalho com grade, eu posso mandar esse produto sem nenhuma definição? Não. Você tem que escolher no mínimo uma definição. Não, essa aqui eu vou trabalhar só com tamanho, PMG, pronto, acabou. Não quero usar cor. Beleza, pelo menos uma você conseguiu. Não, eu quero trabalhar com cores. Eu tenho todas as cores, todas no tamanho M. Ah, bacana então, fechou. Trabalhar com cor. Mas pelo menos uma você precisa definir. Você precisa utilizar. E aí, quando eu falo quais são as definições que eu vou trabalhar, nesse caso aqui, eu escolhi trabalhar com duas definições, definição de tamanho e definição de cor. Na próxima tela, ele vai listar, sabe aqueles produtinhos que eu mostrei para vocês abaixo, 5.5, que tem o PNG, vai listar esses produtos porque eles estão vinculados com o produto da família, o produto master. E aí vai mostrar eles aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí vai mostrar o seu respectivo EAN, e aí aqui vai ter as definições que na tela anterior você falou que usaria. Então, vou utilizar definição tamanho e definição cor. Aí ele fala, olha, esse primeiro aqui, ele é do tamanho M na cor vermelha. E esse cara aqui é M verde, esse cara aqui é G na cor azul. E aí, na próxima tela, eu salvo isso, né? Eu concluo esse processo aqui, salvo esse cadastro e falo, ó, esse produto que trabalha com grade tem essas variantes. Nesse caso, 3 variantes. O tamanho M vermelho, M verde, G azul. Manda essas informações para o e-commerce. Quando chega no e-commerce, ele vai mostrar essa camiseta, aí lá eu defino as fotos e tudo mais, vai mostrar essa camiseta, e o cliente, quando for comprar essa camiseta, ele pode definir, ó, eu quero vermelha, eu quero um M vermelho, ou quero uma M verde, ou uma G azul. Ele escolhe isso. E aí, mais uma vez, reforço, ela pode ter essas 3 variantes, o mesmo preço, mas elas podem também, para cada variante, ter um preço diferente. Aí é o processo de precificação normal, vai dar 201 se o cara precifica por produto, ou se o cara trabalha com embalagem, mas precificando pela 201, ou embalagem, precificando por embalagem, respeito a todos os tipos de precificação. Tá? E aí, eu tenho o processo de embalagem. Tá? Voltando um pouquinho mais, eu sempre tenho falado para vocês que a gente tem esse processo de produto, embalagem, com variante, sem variante, como que é isso? Para o e-commerce, basicamente eu vendo produtos. Essa é a definição do e-commerce. E o produto eu posso trabalhar com variante, com grade ou não. Nesse nosso caso aqui do produto é uma camiseta que tem variante, então produto com variante. Não, eu tenho essa camiseta, não, eu vendo mouse não tem variante, então produto sem variante. Mas a gente sabe que no Intor não é só produto, a gente tem embalagem também, o processo de embalagem, que faz isso pela 292 e pela 2014. E aí o que acontece? A gente tem que separar o nosso Intor em 2 partes. Olha, eu posso, se o cara trabalha com produto, ele pode mandar produto com ou sem variante. Não, esse meu cliente trabalha com embalagem, eu posso mandar essas embalagens com ou sem variante, certo? E aí eu faço isso aqui na 5006. O meu cliente que trabalha com embalagem, aquele parâmetro 2291, se não me engano, ele fala, eu trabalho com embalagem, cadastro os produtos lá na 292, a partir de um produto eu posso ter 3 embalagens, 4 embalagens, por aí vai. E aí, essas embalagens que eu cadastrei aqui na 292, eu quero mandar para o e-commerce. Fernando, todas as embalagens que eu cadastrei na 292, para aquele respectivo produto, eu tenho que enviar elas? Não.
Vamos supor que você cadastrou 4 embalagens de um mesmo produto na 292, eu quero mandar só uma. Você vai mandar só aquela, eu faço isso por essa tela. E aí, ele vai buscar aqui todos os produtos que tem cadastro de embalagem, né? Na 292 ou 2014. E aí eu defino para qual filial que ele vai, se ele possui ou se ele não possui grade. E aí, é aqueles mesmos campos, semelhantes da 5004, nome, descrição, porque mesmo que eu tenha cadastrado essa embalagem na 292, assim como a 203, ela vai ter informações que não faz muito sentido para o e-commerce. Então, eu tenho que gravar informações que são pertinentes para o e-commerce. Informações que o usuário da internet vai ver o nome daquele produto e vai se sentir atraído por ele. Então, eu faço isso com os mesmos campos de nome, descrição, e ordem, e percentual de estoque e tudo mais. E aí, se eu falo que o produto trabalha com grade, e aí eu defino categorias e tudo mais uma vez nome, descrição, e aí eu tenho que utilizar a questão de definição, né, mais uma vez, no mínimo uma, posso utilizar duas, mas zero não posso, tenho que usar uma definição. E aí aqui ele vai listar as embalagens daquele produto, e aí eu posso utilizar essas embalagens como variantes. Diferentemente do processo de produtos, onde eu tenho que utilizar um produto fictício, na embalagem eu não tenho essa necessidade. Por quê? Porque a embalagem ela já é uma variante do produto, concorda? Então eu só vou no produto, pego os dados dele e as embalagens serão as variantes. Aí eu consigo fazer isso sem o recurso de utilizar um produto fictício. Ficou claro essa explicação para vocês? Beleza. E aí, eu defino para qual filial que já está nisso, eu defino para qual filial que esse cadastro de embalagens com variantes vai, e concluo o processo. Aí eu tenho, olha, cadastrei essa embalagem, ela é do tipo variante, e ela vai ter, é do tipo grade, né? Ela utiliza o processo de grade, ela vai ter essas variantes, que são as embalagens que estão cadastradas ali dentro da 212 para aquele produto. E vou utilizar os dados do produto para pegar as informações básicas dele e mandar para o e-commerce. Bacana? Estoque. Eu vou voltar um pouquinho nesse assunto de estoque, porque eu quero mostrar na tela como que ele funciona melhor. Como que ele funciona, na verdade. Tá. O estoque, lembra que eu mostrei para vocês o parâmetro lá no 32, que eu defino o percentual de estoque disponível que vai, mas que eu posso definir isso também na rotina. E aí, na 5004, eu tenho esse campozinho aqui, ó. Né? Ó, esse produto aqui eu vou mandar 10% do estoque. Você viu que lá no início o parâmetro estava 50%? Eu posso ter 50% lá cadastrado, 10% aqui cadastrado, mas a prioridade é cadastro de produto. Então, eu pego esse cara aqui, eu vendo mais na física, não vendo tanto no e-commerce. Então, não faz sentido eu mandar 50%, 70%, 80% desse estoque para lá. Vou mandar só 10%. Grava essa informaçãozinha aqui. Esse daí sobrepõe o outro? Esse daí sobrepõe? Ele sobrepõe. Ele tem prioridade sobre o parâmetro da 132. Né? O parâmetro da 132 ele é universal, em se tratando dos produtos que estão cadastrados que vão para o e-commerce. E aqui eu posso definir especificamente no produto. Né? No produto. Qual percentual que vai, diferente do que está definido lá, está informado no 132. Então, consequentemente, eu posso trabalhar com mais e-commerce na mesma filial, definindo um percentual específico não. de estoque. Não. Posso alguém de 699, por exemplo, nesse parâmetro? Não. Como que eu vou trabalhar com mais de um e-commerce na mesma filial? Foi o que você falou, não foi? Não tem como. Lembra lá na tela de vínculo, de filial com e-commerce, eu só tenho um? Não, nesse caso, o e-commerce do CA Shop e o e-commerce da 2699. São e-commerce diferentes. Não, funcionamentos diferentes. Bacana. Aí eu tenho esse campo, se o cara cadastrar com produto, e eu tenho esse campo, se o cara trabalhar com embalagem. Ok? E aí eu tenho também, eu não tinha citado para vocês, mas porque eu queria mostrar também. Mostrar aqui. Que é uma configuração no painel do motor de integração, onde eu posso definir um percentual de estoque que eu vou enviar por faixa de preço do produto. É um processo um tanto específico, mas a gente andou dando umas pesquisadas, eu e o Thiago é o dono de produto da equipe, né? E aí a gente viu essa necessidade de utilizar esse processo.
como que ele trabalha? Eu defino um percentual de estoque disponível que eu vou enviar por faixa de preço. Olha, eu tenho 10 produtos cadastrados lá na 5004, vou mandar esses caras para o e-commerce e vou atualizar o estoque deles. Eu tenho produtos que vão de R$1 a R$200, baseado em estatísticas de venda, estoque, tal, ele vende mais, então eu vou mandar 50%. Produtos de 15 mil a 20 mil reais não vendem tanto, vende mais aqui, então eu vou mandar 25% do estoque disponível deles. Eu cadastro essas faixas e eu mando isso para o e-commerce. Fernando, você me falou de 3 funcionalidades para envio de estoque. Como que elas funcionam? Qual que é o nível de prioridade? Quem sobrepõe quem? Vamos lá. Prioridade, vamos supor que eu tenho esses três processos cadastrados, certo? Se eu tiver só no parâmetro, eu parâmetro, concorda? Tá lá, bacana. Então, se eu tiver essas 3 formas cadastradas, prioridade, cadastro do produto, 5004 ou 5006, esse carinha aqui, por faixa de preço, e por último, o parâmetro universal daquela filial. Tá? Tanto para o produto quanto para a embalagem. Nota que eu coloquei aqui, ó, que eu tenho cadastro de produto, eu tenho por faixa de preço e tenho por parâmetro. Coincidentemente, ficou até a cronologia aqui de prioridade. Né? Prioridade rotina, prioridade painel, prioridade parâmetro. Esse cara aqui é o último. E, obviamente, esse cara aqui é sempre cadastrado, tá? Porque a integração, ela pede isso quando ela começa, quando ela se inicia. Fala, você tem que definir pelo menos isso aqui. É obrigatório. Porque aí a gente impede que o cara mande 100%. E aí tem um risco de estoque. Certo? Preço. No preço, assim como o parâmetro lá de estoque, o processo de estoque, eu tenho uma informaçãozinha aqui também lá no cadastro do produto, que é esse campinho aqui e esse campinho aqui para produto e embalagem. E ele é um percentual de acréscimo, tá? E ele funciona só com acréscimo, né? Que é aquele processo do destilado que eu expliquei para vocês. E aí a ordem é a mesma, tá? Eu tenho esse cara aqui na rotina, eu tenho, aí aqui eu já errei, né? Aí eu tenho aqui o parâmetro da 132, né? As telas estão erradas, tá, gente? Eu tenho só rotina e no painel, que eu defino o acréscimo no painel. Na rotina é por produto e no painel é para todos os produtos. Entendeu? Okay? Eu vou atualizar o documento e quando eu disponibilizar já vai estar corrigido, tá bom? Então eu tenho, no estoque eu tenho 3, rotina, painel e parâmetro. No acréscimo de preço eu tenho 2, rotina e painel. Okay? E aí eu tenho também o processo de envio de status, que são aqueles que eu mostrei para vocês, que é enviado, entregue e o URL de rastreio. A gente tem uma rotina para isso, que é a rotina 5002. É essa aqui. E aí, o que acontece? Ela também segue uma linha cronológica da vida do pedido no RP. Né? Quando eu faturo ele, o próximo passo é enviar ele. Concorda? Antes ele estava como empacotado, antes ele estava com pagamento aprovado, depois eu faturei, ele recebeu o empacotado, mandei isso pro manager da loja de forma automática, mas esses 2 status aqui, mais a URL de rastreio, eu tenho que fazer isso via rotina. Tá? E aí, o enviado, eu vou buscar todos os pedidos que estão como empacotados. Não faz sentido, por exemplo, eu retornar para enviar o status de enviado um pedido que já está entregue, a rotina faz essa validação. E aí eu falo, olha, traz para mim, por favor, de um período tal a tal, todos os pedidos que estão empacotados, por exemplo, da filial fulano de tal, ou do cliente que tenha 2 ou mais pedidos, né? Ele vai trazer esses pedidos aqui, e aí eu vou falar, olha, vou marcar ele, selecionar, grava essa informação, mandando que esses pedidos que estavam empacotados, que outrora estavam empacotados, agora estarão enviados. Manda isso para o manager, e o manager reporta isso para o cliente. E aí, bacana.
Quando eu falo que eu enviei, se eu utilizo o processo de rastreio por correios ou por alguma transportadora terceirizada que trabalha com processo de rastreio, ou uma FedEx ou uma DHL, por exemplo, eu tenho a opção de enviar para o manager, que ele envia para o cliente, a URL de rastreio, para ele acompanhar esse pedido como que está acontecendo. E aí tem uma validaçãozinha que essa rotina faz. Lembra que a transportadora ela é um fornecedor do tipo T, revenda, lá na 203, certo? E aí, enquanto transportadora, enquanto cadastro de transportadora lá na 202, nós criamos um campo que é o URL base de rastreio dessa transportadora. O que é isso? Vamos utilizar como exemplo os correios. Quando você compra alguma coisa que eles te enviam pelos correios, eles te passam um código, né? PR000BR. E aí, quando você vai pesquisar essa URL de rastreio, que você clica no link lá na loja virtual que você comprou, ele vai fazer uma concatenação do código de rastreio com um link padrão dos correios. Aí ele linka ali, seu pedido está nesse status. Ou mesmo quando você vai lá nos correios e coloca o código, ele concatena o link de rastreio com o código. Esse processo aqui é basicamente isso. Você vai lá na 202 e coloca lá nesse campo o link, a URL base, que é a URL que você vai concatenar aqui nessa rotina com o código de rastreio. E aí você vai selecionar o pedido, aí ele vai identificar que esse pedido é essa transportadora, e você vai colocar o código de rastreio, e aí se não tiver essa informação de URL base, você não consegue enviar essa informação, porque ele tem que concatenar, né? Se você não tem essa informação, vai concatenar com o quê? Com limbo? Não dá. Então ele vai falar, não consigo mandar essa URL de rastreio, porque essa transportadora você não cadastrou a URL base. Vai lá na 212 e cadastra. Aí uma vez que você cadastra, volta aqui e você consegue enviar essa URL de rastreio. E aí, por último, mas não menos importante, que aí a gente entende que é o fim da vida desse pedido, né? Do processo, obviamente que tem outros processos que podem existir, pode existir devolução, enfim, pode existir troca, mas nessa primeira leva do projeto, a gente está indo até o pedido de entrega, né? E aí você envia o status de que o pedido foi de fato entregue, né? O cara subiu na mobilexzinha, foi lá, entregou o pedido para o cliente, ou usa uma transportadora, ou usa um Correios. E aí você vai fazer a busca desses pedidos. Que pedidos que vão retornar aqui? Os pedidos que foram enviados, né? Olha, todos os pedidos foram enviados. Você pode afunilar a tua pesquisa baseada em código de filial, de cliente. Você vai especificamente no número de pedido em TOR. Aí você pode buscar ou pelo número do pedido em TOR ou pelo número do pedido Marketplace, né? Porque quando você grava um pedido lá, ele gera um número de pedido web. E no nosso banco de dados, é o campo NumPad Web, né? É o número de pedido que foi gravado lá no e-commerce. Você pode pesquisar por ele ou por um período, né? Vai retornar os pedidos enviados, você vai selecionar e você vai gravar. Olha, esses pedidos que eu selecionei, grava o status de enviados. Aí vou mandar isso para o manager e o manager dispara para os clientes. E aí acabou o processo, né? Aqui eu estou mostrando as telas, tudo certinho. Tem um processo novo, né? Que eu vou atualizar também no documento antes de enviar para vocês. É um processo que é chamado de corte, certo? É uma funcionalidade nova da C-Shop, nós já estamos integrando essa informação. Depois eu vou mandar para vocês o documento atualizado, mas já quero adiantar isso para vocês, né? O processo de corte, ele funciona da seguinte forma. Um cliente ele fez um pedido na loja virtual, né, no e-commerce, e esse pedido desceu. E aí, eu tenho estoque desse produto, o pedido foi gravado em posição liberada, não tem aprovação de pagamento, e aí o cara deu uma olhada lá no depósito, foi fazer o manuseio dos produtos, vamos colocar que era vinho, o cara comprou 2 vinhos, um vinho Cabernet e um vinho Mont Blanc, s'il vous plaît de Noir. E aí, uma das garrafas quebrou, e ele só tinha uma no estoque. Ele falou, caramba, e agora como é que eu faço? Aí isso já é processo fora aplicação, tá? Ele vai ligar para o cliente, eu vou assim, olha,
sabe aquele Cabernet que você comprou? Quebrou. Nossa, mas deixa eu te falar, eu tenho um vinho Brut aqui, tá no mesmo, eu consigo fazer para você pelo mesmo preço, posso trocar? Não. Tá, não, pode trocar, não tem problema. E aí, a partir da 336, ele exclui o vinho Cabernet e coloca o vinho Brut no lugar dele. E aí, vamos supor que esse pedido, ele foi gravado a R$200, R$100 cada garrafa de vinho. Aí, quando ele retira esse produto, o pedido vai para 100. Aí, quando ele adiciona o outro item, o vinho Brut, ele vai para 200. Vamos supor que esse pedido, esse produto ele é R$200. Que se eu adicionar ao pedido, ele vai para 300. E aí ele não pode, porque nesse processo de corte, o pedido não pode ficar maior do que ele chegou. Então, se ele chegou a 200, ele tem que ser tratado a 200. Posso colocar um valor a menor, a 180? Posso, mas mais eu não consigo. Aí a 336 vai validar isso. Especificamente, quando for pedidos da CIA Shop que estão marcados para utilizar processo de corte, aí ele vai ter essas tratativas. A 336, por exemplo, como ela é uma rotina fora do módulo TOTOS e-commerce, que é o módulo 50, ela vai validar, por exemplo, se eu adicionar um produto que não está cadastrado na 5004. E se não está cadastrado na 5004, ele não está integrado, concorda? Então a 336 também vai validar isso. Olha, eu tenho produto, caixinha de som, eu tenho produto vinho, mouse. Aí eu vou colocar um mouse no mecanismo, produto que não está cadastrado para integração. Você não pode colocar isso, tem que colocar um outro vinho que você cadastrou lá na 5004 e você integrou. No caso, vinho Brut. Aí ele valida essas informações, certo? Aí eu faço toda a tratativa de inclusão e exclusão de produtos naquele pedido da CIA Shop. E aí lá na 336, ele vai ter um botãozinho para você finalizar esse processo. Ó, finalizar essa edição desse pedido do e-commerce. Quando eu clico nesse finalizar, eu vou gerar uma informação do tipo corte e eu mando para a CIA Shop e falo, olha, aconteceu o corte aqui. Sabe o Cabernet? Exclui ele no Manager e coloca o vinho Brut. Aí ele faz essa validação, recalcula os preços tudo certinho e o preço lá vai estar igualzinho o preço daqui. Se for 200 dá 200 aqui, porque eu fiz um pelo outro. E voltando um pouquinho mais, se esse Brut ele era 200, mais o 100 fica 300, eu posso dar desconto nesse produto para que ele chegue a 200, assim como o pedido chegou. Aí eu mando ele para lá. A partir do momento que eu finalizo esse processo de corte lá na 336, através do botãozinho, eu não consigo mais alterar esse pedido. Não consigo mais. Não consigo incluir, não consigo excluir. Ele é daquele jeito e é daquele jeito que ele vai ficar. E aí só um minutinho, Moisés. E aí o que acontece? Por que esse processo de corte? Ele vai acontecer especificamente quando o cara utilizar uma cobrança de cartão de crédito, tá? E aí eu não tenho aprovação, eu não tenho a captura desse valor. E aí, enquanto o cartão de crédito, como que funciona? Lógico que para nós que está no dia a dia, isso acontece muito rápido, a gente nem vê. Quando você faz uma compra no e-commerce, que você passa o número do cartão de crédito e você passa o código de segurança, geralmente eles falam que dura umas 48 horas para aprovação do pagamento, né? Geralmente só uma mensagem padrão. A gente sabe que isso acontece praticamente instantâneo, né? Estourando, sei lá, 5 minutos. Acho que o maior tempo que eu demorei numa compra, acho que foi isso. Mas quando você passa o número do cartão de crédito, o código de segurança, a transação que ocorre entre o e-commerce e a operadora de cartão de crédito, ela acontece em duas fases. O primeiro, ela fala o seguinte: cara, o David passou esse cartão de crédito aqui e a minha compra é de R$900. Quanto que o cartão de crédito do David tem? Olha, ele tem R$1.000 e esses 1.000 estão disponíveis. Ah, então bacana então. Reserva R$900 para mim? Não, bacana. E aí no segundo momento, quando ele volta, ó, eu tenho R$1.000 e ele tem R$1.000 disponível. Ele fala, ó, então reserva esse valor para mim. E aí no segundo momento, quando ele fala, não, bacana, reservou tudo certinho, captura esse valor. O e-commerce fala para o operador,
captura esse valor, captura R$900. Quando ele fala captura R$900, a operadora vem e retorna para ele. Bacana, capturei. O cartão de crédito do David, que tinha 1.000, agora tem 100 disponível de limite de crédito. Essa informação ele não devolve para o e-commerce, é a informação sua com a operadora de cartão de crédito, isso não é informação pertinente. Só vai retornar e falar, eu tenho R$900 disponível. Ah, então reserva. Então agora captura. Trazendo para esse processo de corte, como que funciona? Quando ele faz a compra, aí ele fala, ó, essa compra é de R$200, 2 vinhos. Faz a reserva. Quando ele faz a reserva, aí ele fala que trabalha com o processo de corte, ele só faz a reserva. Ó, reserva para mim R$200. Aí depois que chega esse pedido aqui, aí acontece essa barbárie da garrafa se quebrar, aí ele faz o processo de corte e clica no botãozinho para finalizar, além das informações de exclui e inclui produto novo no pedido de venda, ele fala, ó, agora o pedido é desse jeito e não vai mais mudar, agora sim, você pode capturar. Aí o e-commerce entra em contato com a operadora de cartão de crédito e fala, olha, sabe aquela reserva que eu fiz contigo de R$200? Agora captura. Aí ele captura e mitiga do teu limite disponível. Aí finaliza o processo. Certo? O processo de corte funciona dessa forma. E aí, depois, segue-se o fluxo. Como ele fez a captura, eu tenho aprovação de pagamento. Se eu tenho aprovação de pagamento, replico isso para o RP, aí o RP recebe a aprovação de pagamento, aí ele consegue faturar, aí ele consegue separar, conferir, montar e faturar esse pedido de venda, se for o caso do processo mais complexo. Beleza? Funciona dessa forma. A gente está 11h30, né? Vamos dar uma pausa por agora, e aí depois do horário, você tem alguma dúvida sobre o processo de corte? Certeza? Uma possibilidade. Se o vinho fosse R$200 e fosse uma unidade, como é que eu faria essa substituição? Você pode fazer a adição primeiro e excluir de novo. Esse negócio de gravar que tem que ter o valor. Entendi. Aí você pode fazer o trabalho ao contrário. Você fala de um item simplesmente no pedido, né? Porque eu não posso ter um pedido sem item, né? Aí se eu excluo, fica com o quê? É isso que você está falando? Isso. Não, você pode fazer a adição primeiro, né? Não. É verdade, hein? Porque a gente pega muito caso lá, de trocar e a gente meio que inclui primeiro, aí consequentemente altera o valor atendido e exclui, depois a gente tem que fazer um recálculo. Exatamente. Você pode incluir ele primeiro, sei lá, com 99% de desconto, e aí depois você exclui. Mas aí a gente teria que ter política, alguma coisa assim? Não, nesse caso específico dos pedidos da C-Shop, não faz esse tipo de análise. Ele não passa por aqueles recálculos, validação de política de desconto, nem nada. Ele fala, isso aqui é um pedido web, então eu só quero que faça inclusão e exclusão. Aí eu teria que primeiro então baixar 1 centavo, pelo menos do que já está incluso, e incluir o outro a 1 centavo. Exatamente. Aí você consegue fazer essa temática, essa matemática aí. Vamos dar uma pausa agora, daí depois do horário do almoço, não sei que horas todo mundo sai, vão sair em horários distintos, mas vamos convencionar aqui 2 horas, a gente retorna, aí a gente coloca a mão na massa. Vou mostrar para vocês como que usa a rotina, como que a gente manda, como que a gente desce um pedido, como que a gente configura esses deparos. Eu deixei minha base aqui, senão eu quase que limpa, para a gente passar por cada um desses processos de cadastro, tá bom? Por hora vocês estão liberados. Obrigado, pessoal.